Afinal, dinheiro traz ou não felicidade? É uma pergunta comum. Quem já ouviu essa pergunta? Levanta a mão aí. Todo mundo já ouviu, né? Afinal, dinheiro traz ou não felicidade? Eu tive dos dois lados da moeda, não é? Eu posso dizer para vocês que eu não sou mais feliz hoje do que eu era antes. Eu fui um pobre feliz, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Sempre fui uma pessoa muito bem amada, uma pessoa que tinha planos, uma pessoa que tinha sonhos. Não obstante as dificuldades e as adversidades que me rodeavam. Eu não sou mais feliz por quando eu fiz o meu primeiro R$ 1 bilhão e nem quando eu fiz o segundo. Ou seja, quando eu experimento isso, eu posso falar aquilo que é um pouco clichê, mas é aquilo que eu acredito. O dinheiro ele compra a cama, mas ele não compra o sono. Não é verdade? Ele compra um bom plano de saúde, mas ele não compra a tua saída do hospital. Ele compra uma linda aliança de uma grife bacana, mas ele não compra o amor. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz a liberdade que a gente tanto gosta e a gente tanto fala. Quem nasceu no extrato social ocupado pelos 10% mais pobres, precisam de 9 gerações para conseguir evoluir e chegar na classe média. Em média, é óbvio, estamos falando aqui de estatística. Esse estudo mostra uma densa e difícil mobilidade social, quando uma pessoa, ao nascer naquele extrato social mais baixo, precisa de 9 gerações para conseguir chegar ali na classe média. Minha avó, mãe da minha mãe, ela era uma grande empreendedora, uma pessoa que eu admiro muito, minha avó. Minha avó era lavadeira. Sabe aquelas pessoas que andam assim, ali na periferia, com uma bacia, com roupa pendurada na cabeça, assim, equilibrando? Então, a minha avó criou 3 filhos, ela foi abandonada pelo marido, ela tinha 3 filhos, teve que se virar para criar esses 3 filhos, entre eles a minha mãe, e ela fez isso majoritariamente lavando roupas. Lavando roupa para fora, como se dizia lá antigamente. Então, lavando roupa, minha avó semi-analfabeta, com pouquíssimo estudo, sabia ler com muita dificuldade. Lavando roupas, conseguiu garantir para aqueles 3 filhos que pudessem estudar em escolas públicas, ainda com muita dificuldade. A minha mãe, ela fez aquele chamado normal, não sei se existe isso ainda hoje, que se formava professor, não deve nem existir mais, né, Hélio? Tudo bem? Nem deve existir mais, mas é aquele que se formava professora primária, depois ela conseguiu fazer pedagogia trabalhando, enfim, ela conseguiu ser professora da rede pública. Meu pai, filho de uma mãe solteira, que teve 5 casamentos, e no 5º casamento ela resolveu se livrar dele, ele atrapalhava a vida dela. Ele botou ela num colégio interno, daqueles públicos, daqueles que parecia quase como a FEBEM. E ali foi criado meu pai. E criado ali dentro desse cenário completamente desfavorável, é um cara que sofreu bullying, todo tipo de violência, que acontece, imagino eu, dentro de uma FEBEM. Não era uma FEBEM, ele não era um menor infrator, mas ele era um aluno de escola pública, de uma escola pública de board school. Como é que chama isso aqui? De board school, de internato, exatamente, de internato. E ele passou ali aos 18 anos, o que faz o aluno de internato? Tem que ir embora. Ele ia embora para onde? Ele serviu o exército, entrou no exército brasileiro, foi soldado e conseguiu ali, como uma carreira de soldado, chegar a sargento e conseguiu ali ter um outro tipo de vida. Eu cresci na periferia do Rio de Janeiro. Alguém do Rio aqui? Tem alguns cariocas aqui, não é? Eu sou lá da cidade maravilhosa. Infelizmente, de onde eu morava, não era muito maravilhosa, não é? Ela tinha alguns efeitos sonoros, de metralhadora, né, de escopeta, tinha algumas coisas desse gênero. A periferia do Rio de Janeiro é um lugar inóspito. A zona oeste do Rio de Janeiro é um lugar terrível. E era ali que eu vivi. Como eu disse para vocês, eu tive o carinho dos meus pais. E dentro de mim eu sempre tive a vontade de evoluir e de crescer. A primeira coisa que aconteceu, eu falei, meu pai é sargento, eu vou para as Forças Armadas. Então eu fui das Forças Armadas, talvez alguns aqui não saibam. Não é? Eu entrei no Colégio Naval, fiz um concurso muito difícil,
que eu tive que ficar 3 anos estudando. Eu sempre estudei em escola pública. Então o que acontece? Meu déficit educacional e acadêmico era muito grande. Quando eu fui fazer o concurso, eu fiquei muito para trás. 30 mil candidatos para 200 vagas. Nada para mim, não deu nem para o cheiro. Eu tive que fazer 3 vezes essa prova. Quando eu entrei no Colégio Naval, eu já estaria experimentando uma mobilidade social muito grande. Porque estaria garantido para mim, por aquele concurso público, que eu seria um oficial da Marinha. Uma carreira de oficial começa ali como aspirante e vai até, eventualmente, almirante, que é o maior posto da Marinha. Já seria a maior mobilidade social inimaginável para minha família. Meu pai estava super orgulhoso. Durou 2 anos, quando eu fui expulso, não é? E aí, obviamente, a minha vida não ficou nada fácil com o Sargento Batista, né? Porque, obviamente, não só eu aprontei, como também ele ficou muito envergonhado com aquilo, né? E é todo aquele sonho que ele tinha depositado no filho que ia ser oficial da Marinha. Do meu lado, eu adorei a experiência na Marinha, mas por outro lado, eu não era um cara muito de processo, muito quadrado, muito rotina. Uma característica mais criativa, uma característica mais dinâmica, realmente as Forças Armadas não eram para mim. Ainda bem que eles me fizeram o favor de me convidar que eu me retirasse. Então olha que a educação, ela é um pilar fundamental para a mobilidade social. Eu, através da educação, estaria experimentando mobilidade social sendo um oficial da Marinha, sem dúvida alguma. Eu estudei muitos anos estudando, mas no final já falei o que aconteceu. Não rolou, não foi por aquele caminho. Saí, fiz as provas para as faculdades, tinha estudado muito, passei para as faculdades lá, todas as faculdades públicas, afinal era a minha única alternativa, com tranquilidade. Mas aí entrou uma coisa diferente na minha vida. Entrou uma coisa diferente na minha vida, que foi o empreendedorismo. Eu quero enumerar para vocês o seguinte: o que precisou acontecer para eu sair desse moleque da periferia, tá, para uma condição muito privilegiada financeiramente. Eu quero falar de dinheiro por quê? Porque o dinheiro, ele promove o quê? Liberdade. Desse espaço entre eu começar a trabalhar até empreender, que me permitiu ter mobilidade social, quais são as barreiras que um cara que vem lá de baixo tem que enfrentar? Em primeiro lugar, uma barreira cultural. Você vai decidir empreender num lugar onde empresário, às vezes, é visto como um contraventor. Em segundo lugar, você tem uma cultura da estabilidade, uma cultura das garantias, uma estrutura de você garantir o que você tem e não você conquistar o que você quer conquistar. Então não tem jeito, ou você vai trabalhar para garantir, ou você vai trabalhar para não perder, ou você vai trabalhar para ganhar. E trabalhar para ganhar, trabalhar para expandir, envolve riscos. E nossa cultura não é uma cultura que lida bem com riscos. O sonho das pessoas é ter estabilidade. Que outra coisa o cara vai ter que enfrentar? Eu, por exemplo, gastava 4h30 em transportes públicos. Caí na armadilha do vitimismo. Eu sou vítima da sociedade. Isso é injusto. É mesmo. Mas e daí? O que você vai fazer com essa injustiça? Ah, isso não era... eu até acho que é mesmo. E a segunda possibilidade é o seguinte: olha, eu vou escalar o Everest descalço, sem casaco, mas vou chegar lá em cima. Essa é a segunda possibilidade. Eu não escolhi me vitimizar. Mas eu entendo completamente o que passa na cabeça daquele jovem lá na periferia. E que nada justifica qualquer opção espúria que ele pode tomar. Nada. Porque você não vai ter liberdade se não existir de fato renda. Ou oportunidade de mobilidade social. Eu aprendi, eu trafeguei por isso. Eu me tornei ali um atleta emocional para vencer toda essa situação. Cresci, criei uma empresa no Brasil que hoje tem 420 escritórios do Brasil. Tem um clube de futebol nos Estados Unidos. Construí um estádio sem dinheiro do BNDES. E aí eu queria dizer para vocês, eu sei que eu sou um ponto fora da curva. Nem todo mundo vai ser bilionário. Nem todo mundo vai ser. Agora, precisa de tanto? Não precisa de tanto. Porque hoje eu empreendi e
milhões, centenas de milhares de empresários no Brasil empreendem apesar do Brasil. E apesar do Brasil, 70% dos empregos formais são gerados por micro e pequenos empreendedores. Não é pela multinacional e tampouco pelo Estado. O maior empregador formal do Brasil são os micro e pequenos empresários. Nós não fomos educados para empreender. A gente centrou o bumbum ali na cadeira da escola para ser empregado de alguém, o que não tem nenhum problema. Tem nenhum problema você trabalhar com alguma pessoa, você ser um profissional, um executivo. Mas essa é a única alternativa? É isso que o Brasil precisa? Ou será que não tem ali outras pessoas que poderiam empreender e fazer parte desse grupo que gera 70% e que poderia ser, quem sabe, 80% dos empregos formais do Brasil? Eu penso que há dois pilares para a mobilidade social. Um eu já falei, que é a educação. Ela deveria ser boa. E a segunda é o empreendedorismo. E sobre isso, nós não precisamos esperar governo de quem quer que seja. Agora a gente vai para um extremo. A gente quer o cara que não tem nada. Mas na realidade, ele tem tudo. Para quem quiser ver que ele tem tudo. E a gente sabe, e a gente está enxergando. E a gente é pequeno. 120 milhões não é nada para um país. Não é para o nosso bolso, 300 escolas não é nada para um país. Mas fica aí o exemplo, o modelo para o BNDES. Motivação é motivo para ação. Então, quais eram os motivos que me faziam acordar cedo, que me fazia pegar um ônibus lotado? E eu me recordo, eu olhando para o reflexo do vidro do ônibus, olhando para mim naquele cenário e falei, eu vou sair daqui. Que eu penso que a maior diferença que a gente pode fazer no nosso país é tornar esse país um país mais empreendedor. Eu acho que o melhor no Brasil está por vir. O melhor do Brasil. É isso que eu acredito. Obrigado.